E aí, pessoal, bora dar uma olhada estratégica na prova de História do Enem 2025? Para quem está aí na preparação, entender o que caiu é bom, mas sacar como a prova é pensada, isso muda o jogo. A grande pergunta que a gente precisa responder é essa: qual é a lógica do Enem quando o assunto é história? A ideia aqui não é só ficar conferindo o gabarito, não. É muito mais que isso. A gente vai tentar decodificar a mentalidade por trás de cada questão. E aqui está a ideia central de tudo. A prova de história do Enem não é sobre decorar um monte de fatos soltos. De jeito nenhum. É sobre reconhecer padrões. Padrões que se repetem, temas que sempre voltam. O que está em jogo é o raciocínio histórico e não a memória pura e simples. Então, vamos lá. Quando a gente analisa a prova, fica claro que existem alguns grandes temas que o Enem adora. E se a gente conhece esses temas, o estudo fica muito mais inteligente, muito mais focado no que realmente vai fazer a diferença. Bora descobrir quais são? Primeiro grande tema na nossa lista: direitos e cidadania. Olha, isso aqui é um clássico. O Enem adora questões que mostram como diferentes grupos, ao longo dos séculos, brigaram para ter seus direitos, para poder participar da política, ou, como foram deixados de fora de propósito. E para começar um caso de estudo perfeito, a questão 58. Ela joga na nossa cara um dado assim chocante sobre o Brasil Império lá em 1872. Menos de 1% da população podia votar. Pensa nisso. Isso já desenha o cenário todo de exclusão, que é exatamente o coração da questão. Agora vamos entender a lógica da resposta. A questão é sobre uma reforma em 1881 que, acredite se quiser, deixou o direito ao voto ainda mais restrito. O gabarito letra E fala da exigência da alfabetização. E aqui está o pulo do gato. Não era uma medida sobre educação, era uma ferramenta política para excluir gente. A elite, bem espertamente, usou a lei para garantir que a maioria, pobre e analfabeta, ficasse bem longe das urnas. E só para mostrar que esse padrão se repete, dá uma olhada na questão 76. Ela discute a própria ideia de direitos. O texto deixa bem claro que direitos não são uma coisa que simplesmente existe na natureza. Não, são construções históricas, ou, como a alternativa certa diz, imposições políticas, que vão mudando com o tempo, com as lutas da sociedade. Bom, vamos para o nosso segundo grande tema: poder e política. Aqui, o Enem quer saber se a gente entende das estratégias, dos conflitos de ideias, das jogadas que os grupos fazem para chegar no controle e se manter lá. É o grande xadrez da história, sabe? A questão 64 é um exemplo que brilha. É uma jogada de mestre do Getúlio Vargas, que se aliou com um dos seus maiores críticos, o Carlos Lacerda. Agora, por que alguém faria isso? Política pura, um cálculo frio para consolidar o próprio poder. Analisando a fundo, a gente vê que o objetivo do Vargas era bem prático. A resposta certa, a letra E, entrega tudo. A aliança era para garantir o apoio dos parlamentares. Ou seja, ele trouxe o inimigo para perto para calar a oposição e fortalecer a base dele no Congresso. É a política como ela é, e o Enem quer que a gente perceba esse tipo de raciocínio. E esse tema de poder e política vai além, claro, chega no cenário global. A questão 71 do Muro de Berlim, ela não é sobre concreto, é sobre poder. A queda do muro foi um gesto simbólico gigantesco contra uma ordem política. Foi um jeito de romper com uma memória coletiva que foi imposta na marra durante a Guerra Fria. Partindo para o nosso terceiro tema recorrente, cultura e trabalho. Esse aqui é um campo bem amplo, né? Envolve história social, o jeito que as pessoas acreditam, a ciência, a tecnologia e, claro, as relações de trabalho que definem o nosso dia a dia. Olha só a questão 52, sobre a gripe espanhola. Parece que é sobre saúde, sobre biologia, mas não é bem por aí. É uma questão sobre história da informação, sobre contexto. O foco é entender o momento histórico que batizou a doença, a Primeira Guerra Mundial. E a explicação é sensacional. O nome gripe espanhola é, na verdade, um erro histórico. Por quê? Porque a Espanha era neutra na guerra, então a imprensa de lá podia falar abertamente sobre a pandemia. Nos outros países que estavam na guerra, a censura escondia o tamanho do problema. A resposta certa, a letra A, vai direto nesse ponto: a censura e a precariedade dos conhecimentos da época. O nome da gripe nasceu de um contexto político e não de um contexto médico. O Enem também adora brincar com fontes diferentes. Repara só nas questões 83 e 89. Uma fala da imprensa régia no Brasil usando um decreto. A outra usa textos sagrados do Egito Antigo.
São fontes completamente diferentes, mas o tema por trás é o mesmíssimo. Como é que as sociedades produzem, controlam e espalham conhecimento e cultura? Ok, agora que a gente viu as questões uma por uma, chegou a hora de conectar os pontos. Começa a ficar bem nítido, né? Existe um padrão, uma lógica que costura todas essas perguntas que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Esse quadro aqui deixa o padrão super claro. A questão 58, sobre voto no Império, e a 87, sobre o Código de Hammurabi na Antiguidade. Milhares de anos de distância, mas as duas falam do mesmo grande tema: direitos e leis. A questão 64, de Vargas, e a 71, da Guerra Fria. Épocas e lugares distintos, mas o fio que conecta as duas é o mesmo: poder e política. Então, a grande sacada é essa. O Enem não está interessado em saber se alguém decorou a data de uma lei. Ele quer saber se a gente entende o processo histórico de exclusão. Ele não quer a data da queda do muro, mas o que aquele evento significou como um processo. É sempre sobre o porquê das coisas e não só sobre o que aconteceu. Beleza. Com essa lógica toda na cabeça, como é que a gente monta uma estratégia de estudo e de prova que funcione? Vamos ver um passo a passo bem simples e direto ao ponto, baseado em tudo que a gente viu. Chegou na hora da prova, a abordagem faz toda a diferença. Primeiro de tudo, leia o comando. O que a questão quer saber de verdade? Segundo, identifique a ideia central do texto de apoio. Terceiro, conecte essa ideia com um dos grandes temas: direitos, poder, cultura. Quarto, com o tema na mente, acione o seu repertório, tudo o que você sabe sobre aquilo. E por último, o quinto passo: use esse conhecimento para eliminar as alternativas que não se encaixam nesse grande tema. No fim das contas, a filosofia é essa aqui. A história é feita de padrões. Lutas por direitos, disputas por poder, mudanças culturais, são processos que se repetem. E entender esses padrões do passado é a melhor ferramenta que a gente tem, não só para a prova, mas para conseguir decifrar o que está acontecendo hoje. Para fechar, fica essa provocação. Pense um pouco. De que jeito perceber esses padrões de poder, de exclusão, de cultura na história pode deixar nosso olhar mais afiado para entender as notícias, as discussões políticas de hoje, o mundo todo que está girando ao nosso redor? A história, como o próprio Enem mostra, nunca é só sobre o passado.